Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Pedro. Atualmente, eu sou engenheiro de software aqui nos Estados Unidos, passando por uma transição de carreira. Eu falei um pouquinho mais sobre isso no último vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui no card para que você possa assistir. E é o seguinte, minha galera, eu estou passando por esse processo de transição, como eu já falei, e eu preciso aprender duas novas linguagens de programação, e é claro que eu vou documentar tudo aqui com vocês. Por quê? Porque hoje eu não sei quase nada dessas duas linguagens de programação. Quais são elas? Golang e JavaScript, né? Mais especificamente o Vue.js, que é o framework que eu vou estar utilizando no front-end, nessa nova oportunidade que eu vou ter. E eu preciso aprender bastante sobre os dois. E eu tô na dúvida de como exatamente que eu quero me organizar, mas eu tenho uma noção já. Eu vou falar sobre isso, né? Como que eu tenho me organizado até o momento e quais que vão ser os próximos passos daqui pra frente, né? O que que eu quero fazer. Bom, vamos lá. Por onde que a gente vai começar hoje? Eu já criei uma API em Golang e essa API tá muito bem feita, tipo, ela tá muito robusta. E por que que ela tá muito bem feita, né? Eu segui um tutorial muito bom, mano. Inclusive, eu queria mandar um salve pra esse cara, o nome dele é Arthur404 Dev, não lembro exatamente se é isso, mas eu assisti uma live no canal dele de como criar uma API em Golang. É uma API de oportunidade de trabalho, tá? Então a gente pode criar um website onde você vai ver a oportunidade de trabalho. E ele ensina a fazer esse back-end com Go, né? E ficou muito bem feito, tá? Documentadinho com Swagger, eu já vou mostrar pra vocês. Mas, cara, muito, muito bom. Excelente tutorial, aprendi muita coisa. E é assim que eu gosto de começar. Eu gosto de ver um tutorial, copiar e aí construir em cima do que eu aprendi. Então, tipo, adicionei algumas coisas em cima do que ele mostrou lá, e aí eu tô hosteando isso num container Docker, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e agora eu tô consumindo essa API no front com o Vue.js, pra gente poder criar uma interfacezinha para esse back-end, entendeu? O back-end funciona super bem, agora só falta a gente consumir no front e criar uma interface. A interface tá bem bobinha, tá ligado? Mas é mais importante a gente criar funcionalidade do que investir muito na interface, entendeu? Eu não quero aprender CSS, eu quero aprender o Vue em si, né? Então, meu rapaz, é o seguinte, aberto aqui eu tenho o meu Goportunities, que é o nome do projeto que esse cara criou na live, né? Que eu falei pra vocês. Mano, inclusive, de novo, muito boa live. E aí a gente tem 5 handlers, tá? Padrões aqui. É o handler para mostrar um opening, procurar por ID, um para criar, um para deletar, um para editar e um para listar todos. E aí, por último, eu criei, né, um extrazinho, tipo assim, um handler, uma rotinha de ping, tá? A rotinha de ping bem tranquila, só para retornar um pong pra gente, porque é igual o Hello World, né? Só que quando a gente implementa um back-end, a gente faz essa rota ping-pong. Então, você bate na rota ping e ele retorna pong e já era. Enfim, aí criei isso em cima do projeto, que é bobeira, tá? Mas, tipo assim, é sempre bom a gente ver se a gente entendeu direitinho o sintaxe e tudo, enfim. Aí eu fiz isso e eu criei esse Dockerfile aqui. E esse Dockerfile, ele vai ajudar a gente a poder criar uma imagem, tá? Do nosso projeto. Com esse Dockerfile, eu pego ele, eu construo, né, uma imagem do projeto a partir desse Dockerfile. Essa imagem eu peguei, eu hosteei ela aqui eu tenho o Docker rodando aqui, tá? E o Docker ele tá com essa imagem aqui. Eu tenho duas imagens. A imagem de baixo, a imagem de cima, essa tag none, ela era uma imagem de Linux, porque eu tava tentando hostear no meu servidor de casa aqui, só que eu tô com alguns problemas, eu não sei porquê, eu não consegui hostear no meu servidor de casa. E o que que pega? É essa imagem aqui em Linux, por que que ela é diferente da imagem de Mac, tá? É porque o processador é diferente. Eu tenho o MacBook M1, então como não é a mesma arquitetura, né? Uma é AMD, a outra é ARM, eu tenho que criar imagens diferentes. Então, essa imagem aqui de baixo é a imagem do meu Mac e a imagem de cima é a imagem do Linux. Aí eu tentei hostear no servidor de casa que eu tenho aqui, funcionou por um tempo, mas o meu servidor fica desligando, então não sei o que está acontecendo, vou ter que ver isso uma outra hora. Aí eu só criei uma imagenzinha para o meu Mac e agora eu estou hosteando essa imagem aqui no Docker. Dessa maneira eu consigo consumir a API daqui de casa. Então, tipo, eu posso lançar um curl e aí ela me retorna o Pong, tá? Eu tô só no localhost, não tô num outro IP, eu tô no meu computador local.
Dessa maneira, a gente vê que a API tá rodando e eu deixo aqui rodando meu PC porque eu já não desligo muito meu PC com muita frequência, então tá de boa, ele fica rodando aqui. E aí, dito isso, a gente vem pro front aqui, eu tô criando o front, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, tá bem feinho, tá? Mas dá pra gente, a gente tem um título, né? Tipo, qual que é a sua profissão, aonde você trabalha, a localização, se é remoto ou não, o salário, e aí aqui você pode clicar para aplicar, ele vai te levar para um site aleatório, tá ligado? Você pode editar, vamos falar que tipo, essa localização é Los Angeles. Aí a gente salva e aí ele ajeita para Los Angeles, bem bobeirinha mesmo, tá? Eu tô criando agora esse botão de deletar, eu quero clicar deletar, ele vai abrir um pop-up e vai perguntar, tem certeza que você quer deletar? Sim, aí deleta. Então, eu vou fazer isso agora rapidinho e já mostro pra vocês. Então, minha rapaziada, é o seguinte, eu vou diminuir o jogo aqui, deixar bem pequeno, pra gente ir assistindo ali do lado enquanto eu tô mostrando pra vocês. E é o seguinte, aqui é o nosso, vamos falar a nossa lista de trabalhos, tá? A gente pode clicar aqui pra adicionar um trabalho, vai aparecer um pop-up. Vamos falar que a pessoa é tipo desenvolvedor de software, no Itaú, São Paulo, link itaú.com.br, salário R$80 mil no ano. Criar. A gente cria e aí ele já aparece aqui, desenvolvedor de software no Itaú, beleza, salário 80 mil. Se a gente quiser editar o salário, vamos falar que é 90 mil. 90 mil, não sei o que. Tá. 90 mil. Salvar, beleza, 90 mil. Se quiser deletar, ele vai perguntar, você realmente gostaria de deletar? Aí você fala sim, e ele deleta e show de bola. E aí a gente pode criar quantos a gente quiser aqui, tá? Foi gol do Flamengo? Caralho, nem vi. Aí, amigo, tem a rasca na meia-lua. Golaço, porra. Bate de perna direita, no canto do goleiro. Golaço. Bom, minha rapaziada, como vocês viram, o front-end ficou daquela maneira ali. É algo bem simples, eu não tentei inovar demais, eu não tinha nenhum design em mente, eu só fui colocando as coisas na tela e ficou do jeito que ficou. A minha intenção era conseguir criar as funcionalidades, né? Da gente consumir uma API no front com o Vue.js. E agora que eu já fiz isso, né, e já implementei a API em Go, eu tenho uma certa noção de como utilizar as duas linguagens, vamos falar assim, o JavaScript e o Go, eu vou focar agora o mês de novembro todinho só em Golang. Pra quê? Pra eu me acostumar com a sintaxe, pra eu me aprofundar um pouco mais, quase que outro gol do Flamengo. Enfim, pra eu me aprofundar um pouco mais na linguagem em si e entender mais sobre estrutura de dados, sobre, tipo, outras coisas que vão além de uma API, entendeu? Porque uma API te ensina só uma parte de como utilizar uma linguagem. Então, eu quero mesmo aprender a como resolver desafios da programação, como utilizar certas estruturas de dados, certos laços de repetição que eu não tive a chance de utilizar com esse projeto da API. E aí é isso, o mês de novembro vai ser 100% de foco nisso, e aí o mês de dezembro vai ser foco total em Vue.js. E aí em janeiro de novo talvez eu faça mais um projeto combinando os dois para poder fechar com chave de ouro. E aí quando eu for começar realmente o trabalho no começo do ano que vem, eu espero estar começando nessa época, eu já estar com uma base muito sólida dos dois, entendeu? Então, esse vai ser meu plano. Então, minha tropa, é o seguinte, são 6 horas da tarde, eu tô aqui na frente do PC e eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu acabei de fazer, pra gente poder montar o nosso plano de estudo pra Golang pelo próximo mês, tá? Então, esse próximo mês de novembro, igual eu falei, vai ser o foco de Golang, e aqui a gente tem um roadmap. E esse site é muito utilizado, tá? Se você não conhece, eu vou deixar ele na descrição, roadmap.sh, excelente, dá pra você montar um roadmap de qualquer coisa que você quiser aprender. Se você quiser aprender só o Golang, se você quiser focar em back-end no geral, só banco de dados, enfim, eles têm diversos roadmaps para você. E você pode criar até com inteligência artificial um customizado para você. Então foi o que eu pedi aqui para inteligência artificial, foi o seguinte, um desenvolvedor pleno aprendendo Golang do zero. Me dá um roadmap para um desenvolvedor pleno aprendendo Golang do zero. E aí eles criaram isso daqui, né? Achei bem interessante. Ele começa com um basicão mesmo, entendendo, tipo, o ambiente de desenvolvimento, sintaxe, variáveis, tipos de dados, enfim. E aí vai, né, ficando mais e mais difícil. Fundamentos, Go Package, Workspace, enfim, programação, concorrência, né, na programação e como é que isso funciona em Golang. E aqui, ó, o Web Development em Go, pra mim isso daqui é o núcleo do que eu tenho que aprender, tá?
porque isso que eu vou fazer no trabalho é desenvolvimento web. Então esse daqui vai ser o meu foco, com certeza, mas a gente vai fazer um passo de cada vez. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse roadmap aqui e eu vou jogar ele no Notion, tá? Se vocês não conhecem o Notion, já compartilhei algumas vezes aqui no canal, esse carinha aqui. Daqui a pouco eu vou abrir o Notion e vou criar uma página customizada para eu poder ter o histórico do meu aprendizado de Go. E eu vou jogar esse roadmap lá dentro, tá? Mais organizadinho de uma maneira que eu prefiro, aonde eu vou poder fazer minhas anotações, eu vou poder marcar coisas que eu já fiz, coisas que eu não fiz ainda, e conseguir seguir uma ordem, até para eu poder compartilhar com vocês também, tá? Para vocês verem um progresso de uma maneira mais visual. Então, eu vou fazer isso, e aí daqui a pouquinho eu volto com vocês para mostrar como ficou e para falar algumas realidades também de como que é estudar sozinho e por que a nossa organização é tão importante, por onde você deve começar, por onde não começar, e o que você deve e não deve fazer. Enfim, a gente já troca essa ideia, deixa eu montar a página no Notion e eu já volto com vocês. Então, minha rapaziada, vamos lá. Eu já montei aqui o nosso Notion, tá? Que vai ser por onde a gente vai ter toda a nossa organização. Eu vou estar mostrando exatamente o meu processo para vocês aqui no canal durante os próximos vídeos que eu vou estar postando. E aí eu fui criando tópico por tópico aqui, tá? Refletindo o que a gente vê na esquerda, aqui na direita no Notion. Então, tipo, aprendendo o básico, já marquei 2 coisas como feito. Eu acredito que eu tenho uma boa noção, tá? Mas eu vou continuar praticando um pouquinho com LeetCode essa semana ainda. E aí a gente vai partindo para os próximos. Funções, Go Package, Workspace, concorrência, Struct, métodos, testes e microserviços. Então, esse vai ser o meu foco, tá? E vocês vão ver, conforme eu for marcando aqui que eu fui fazendo, ó, esses daqui estão em cinza, não estão feitos, o em verde já está feito, então vocês vão ver o progresso junto comigo. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a realidade de você ser um estudante solo e como a sua independência é importante nesse mundo, né, de estudos e de programação. Então, vamos falar um pouco sobre a realidade de você ser um estudante solo de programação. O que é um estudante solo? É aquele cara que não está na faculdade e está aprendendo tudo por si só. Eu, particularmente, eu já fiz faculdade, tá? Mas você aprender programação é um processo muito independente, muito autônomo. Então, mesmo que você esteja na faculdade, você vai perceber que muito é você que tem que fazer. Muito do esforço você que tem que colocar. E por isso, muitas pessoas desistem da área de programação. Por quê? Porque nós, seres humanos, né, temos a tendência de exercer funções, tarefas que somos dados. Então, se você não tem uma pessoa ali te entregando algo a fazer, por exemplo, você não tem um professor te falando exatamente o que você tem que fazer, você vai ter dificuldade de ir e encontrar algo para você trabalhar, algo para você fazer. Então, acontece, né, muito frequentemente que as pessoas começam na área de programação muito empolgadas, muito mesmo. Elas começam ali bem no básico, ainda perdidas de como começar pelo caminho certo, que não existe, né? Mas as pessoas querem sempre o caminho certo. Elas começam. E aí chega o primeiro obstáculo, elas batem nesse obstáculo e desistem. Por quê? Porque as pessoas não são perseverantes. Cara, você como programador, você precisa ser muito perseverante. Especialmente se você é uma pessoa que estuda sozinho. Porque você vai passar por momentos onde, primeiro, você pode estar se sentindo o melhor programador do mundo. E aí no dia seguinte você vai estar se sentindo lá embaixo. Você vai estar se sentindo horrível porque você não consegue debugar alguma coisa. Tá dando um erro que você não consegue resolver. E não tem uma pessoa ali para te dar a mão e te guiar no caminho certo. Entendeu? Você tem que ir atrás e caçar esse bug e descobrir o que é. Então a perseverança, né, é muito importante nessa área de programação. Você tem que ser perseverante e muito consistente. Porque a programação é a mesma coisa da academia. Não adianta você ir na academia por um mês, levantar um monte de peso e achar que você vai ficar super forte. Você tem que ir na academia por anos, levantando peso consistentemente. Não precisa ser o peso mais pesado da academia. Você vai ali todo santo dia e vai treinando, e com bastante repetição você vai crescendo. Na programação é a mesma coisa. Você precisa ser consistente. Não adianta você chegar no primeiro mês, dar um gás e estudar tudo, e aí depois você desiste porque as coisas começam a ficar difícil, ou porque você não tem paciência para esperar. Infelizmente a nossa geração não tem muita paciência para as coisas, mas vocês têm que entender que é um processo lento, é um processo demorado e que você vai precisar ser muito independente. Então, nos seus estudos, o que eu acho mais importante é você ser organizado. Porque se você não for organizado e ter um plano a seguir,
você vai acabar se frustrando mais, porque você vai tentar ir num caminho, não vai dar certo, você vai tentar ir por outro caminho, não vai dar muito certo, vai tentar ir de novo, não vai dar muito certo, e aí você vai ficar frustrado. E essa frustração de você não achar que você está no caminho certo, acaba te deixando mais frustrado ainda, porque ela vai estar combinada com a frustração do aprendizado, que já é difícil em si, entendeu? Então você vai estar frustrado tentando aprender e frustrado de que você está no caminho errado. Então, tenta montar um plano, tenta ser organizado e tenta seguir um caminho. E aí, todo dia que você sentar na sua mesa, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Isso vai te botar na frente de muitas pessoas que estão na área de programação e estão tentando aprender sozinhas, tá? Então, entenda que você precisa de um plano, você precisa ser organizado, porque só de ter um plano, 50% do problema está resolvido. E aí é só você seguir ali com consistência e paciência que você vai chegar no seu objetivo. Enfim, minha rapaziada, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve aqui embaixo. Instagram tá na descrição. Tamo junto e até semana que vem.